Vamos lá, em nome de Jesus. Já está. Boa noite. Já tá. Estamos aqui reunidos para mais um encontro aqui na PASFAM. E nessa semana, uma semana muito especial, desde o dia 1º, estamos celebrando a Semana Nacional da Vida. E hoje estamos junto com um grupo de oração, nessa parceria abençoada que a gente tem com esse grupo maravilhoso, faz parte da nossa paróquia. Estamos recebendo uma convidada especial, Zezé Luz, que é cantora católica, pregadora, presidente da Rede Nacional pela Vida e pela Família. Que a nossa reunião hoje seja para a honra e glória de Deus, segundo sua vontade. Então, vamos fazer uma oração inicial e depois cada um vai se apresentar e a Zezé também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas, segundo o mesmo Espírito, usemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou, para quem não conhece, sou Rita Luzier, coordenadora da Pastoral Familiar São Benedito, da Sexta Forania. Sou Luiz Veloso, esposo da Rita. Cleusa se apresenta. Meu nome é Cleusa Paiva, sou do grupo de oração Cristo Amigo, aqui da paróquia de São Benedito, estou na coordenação neste momento, e é um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante, vida. Amém? Deise Dário. Eu sou Deise Lúcia, participo da paróquia de São Benedito, Pilares, do grupo de oração Cristo Amigo, a minha coordenadora ali, né, e participamos da Associação Nacional de Guadalupe. Meu nome é Dário, casado com essa moça bonita aqui do meu lado. Também sou do grupo de oração Cristo Amigo. A alegria de receber a Zezé Luz aqui é imensa, é fantástico. É o nosso coração que anda por aí fazendo bem sem olhar para quem. Deus abençoe, Zezinha linda. Amém. Amém. E agora a nossa convidada de honra vai se apresentar e hoje ela vai falar sobre útero santuário da vida. Pode falar, Zezé, se apresente. Amém. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra, né, estar com vocês, com a Pastoral Familiar, que tem sido aí nossa parceira, amor, na luta pela vida, pela sacralidade, pela inviabilidade da vida humana. Muito prazer, Cleusa, bom te rever. E os meus queridos, sou apaixonada por esse casal, a Deise e o Dário, de que eles são os meus intercessores da causa Provida. Eles devem passar por muitas provações, porque não é fácil, né, a gente atuar nesse apostolado, e meu coração fica muito em paz, porque onde eu estou, eles estão junto comigo nos grupos, eu nem pergunto se eles podem, eu digo, olha, intercedam, e não é só de hoje a nossa parceria, com toda a Renovação Carismática Católica do Brasil, né, tenho a felicidade de participar desse movimento e de ter eles como a grande rede, né, da defesa da vida hoje é a Pastoral Familiar e a Renovação Carismática Católica, onde um não consegue chegar, o outro alcança, e Deus vai fazendo a obra, né, porque é isso que Ele quer fazer em nossas vidas. E falar sobre o sacrário, sobre o santuário da vida, que é o útero materno, que é o ventre materno, né, nós somos criadas e sonhadas por Deus para gerarmos vida, né, com a participação, né, do nosso esposo, e a família sendo esse berço maravilhoso. Então, não existiria família sem a vida, e assim sucessivamente, né? Não existiria família sem vida, não seria vida sem a família, né? Então, nós precisamos, primeiramente, falar, né, da gratidão a Deus, de sermos e de termos família, de sermos família acolhedora, que ama, e que mesmo eu, no meu estágio de solteira, celibatária, eu também tenho a minha família, né? Minha família são os meus irmãos, que eu nunca estou sozinha nessa missão, nesse apostolado. Então, muita alegria estar aqui com vocês, falando de vida. Amém. Amém. Agora vamos fazer a leitura da palavra, né, com o Dário, fazer uma meditação, para a gente estar, né, alimentados pela força, né, da palavra de Deus. Muito bem.
nós falamos sobre o amor desse Deus maravilhoso que é a verdade. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Estas palavras de Jesus foram pronunciadas no dia anterior à sua paixão. As dores do parto, embora lembrem uma herança do pecado original, representam principalmente a combinação de forças humanas e divina em prol da humanidade, seja em perspectiva individual ou global. Nós queremos partilhar com você que nos ouve justamente a alegria de sermos ao que fomos chamados. Fomos chamados a celebrar a vida em toda instância, da fecundação até a sua morte natural. Nesse espaço, a vida em abundância foi prometida por Jesus, por todo aquele que o aceite como seu Senhor e Salvador e o proclame aos quatro cantos da terra, que Ele, como Senhor, preserva a vida, porque deu a dele pela nossa. Então, você que nos ouve, você que vai participar conosco dessa live, fique atento ao que Deus vai falar ao seu coração. E quantas verdades que você vier a ouvir aqui, em nome de Jesus, deixe que ela multiplique no seu coração e a põe em prática. Porque Deus quer contar conosco para isto. Deus abençoe a todos vocês que estarão conosco a partir desse momento que começamos a live. Amém. Amém. Depois de ouvir a palavra de Deus e da igreja, partilhar o que o Espírito Santo suscitou em nós, vamos agora às perguntas, né? Partindo das afirmações e perguntas, para a nossa convidada Zezé Luiz. Cleusa, pode começar, Cleusa. Hoje é dia de sabatina, Zezé. Opa, ó, começou o banho aqui, já caindo. Sabatina, olha que a gente tem que estar Sabatina atento. também, sabatina pela vida. O inimigo não dorme e a gente não descansa, porque a gente está em Deus, né? Então o telefone estava super fixado aqui. Quando você falou em sabatina, o negócio caiu aqui. Então, espero que nesse momento seja caindo por terra todo o pensamento de morte, né? Porque onde a palavra de Deus chega, ela se torna vida e ela é fecunda, né? E realiza a obra. Então, o inimigo de Deus não tem poder sobre as nossas vidas, nem sobre aqueles pelos quais estão nos acompanhando nesse momento, porque o inimigo já foi derrotado pelo sangue precioso de Jesus. Pode fazer a pergunta. O exemplo da mulher que se alegra tanto com o recém-nascido, que se esquece do próprio sofrimento ao dar à luz, indica não só a alegria e a serenidade a serem vivenciadas pelos discípulos após a ressurreição, mas também a imensa alegria que sentiremos quando nos doamos para gerar uma nova vida, em um mundo de pessoas que buscam ilusoriamente eliminar o próprio sofrimento para alcançar a felicidade. Somos convidados a gerar a ressurreição por meio de uma fecundidade semelhante àquela da Virgem Maria, que ofereceu sua vida e suas dores para o Verbo de Deus se inserir em todas as realidades deles, e assim redimir cada uma delas. É lícito eliminar uma vida para resolver um problema?
nunca será lícito eliminar uma vida, né? Não somente pela palavra de Deus, pela qual nós vivemos, mergulhamos e precisamos, né, cumprir aquilo que Deus nos manda, como mandamento de Deus, que é o 5º mandamento, não matarás, né? Jeremias 1 diz que antes mesmo de sermos gerados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia, já nos escolheu. Quando nós eliminamos uma vida humana, nós impedimos esse ser humano de viver, de contemplar a criação de Deus. A mulher, quando ela passa pelas dores do parto, e em seguida vem o júbilo, a alegria, porque ela esquece, né? Quem é mãe aqui, eu sou mãe, e acredito que vocês, a Deise com certeza, têm os vossos filhos, e é impressionante a quantidade hoje, se vocês observarem, nesse tempo presente, de mulheres que optam pelo parto natural, porque elas querem ter essa experiência, né? Essa experiência de gerar, de gestar uma vida e de fazer com que essa vida venha à luz através do seu esforço físico, sabendo que após essa dor vem essa alegria de contemplar não somente a criação de Deus, porque a vida humana ela é o bem maior, dado gratuitamente para cada um de nós. E quando nós pensamos que vivemos num mundo que se relativiza esse valor, isso nos entristece, né? Nós, providas, ficamos de luto quando acontece alguma perda, o que raramente acontece quando essas mulheres vêm até o nosso encontro, porque nós nos estendemos como amor misericordioso, como braço de Deus, com acolhimento, com você não está sozinha, nós podemos te ajudar. Então, essa experiência das dores de parto é que você, em algum momento, por algum instante, né, tem trabalhos de partos que levam 2 horas, 3, 4, 5, 24 horas, 30 horas, 36 horas. Eu dolei a minha cunhada, né, ela ficou em trabalho de parto aqui na minha casa, monitorando, acho que foram 14 horas. Ela chegou na maternidade, ela já estava com 7 de dilatação e pouco tempo ela pariu, né? E ela viver a cada suspiro, a cada respiro, eu falava assim, tá na hora de você ter a maior graça da sua vida nos seus braços, tá chegando a hora de você ver a sua filha, tá chegando a hora de você ver o sorriso da sua filha, né? E quando essa criança vem, aí para aquela dor, você esquece aquela dor, né? Então, que seja assim também em nossas vidas, para aquilo que a gente entende como a vida fecunda em Deus, em gerar frutos para Deus, né? Como nós nos alegramos quando percebemos com os testemunhos. Eu vi uma pregação do Dário em 2005, aqui na minha paróquia, na Sangue de Cristo, eu nunca mais esqueci da pregação dele, né? Então, o que Deus faz é perfeito, basta que a gente esteja atento para isso. Então, quando as mulheres pensam em desistir da vida ou achar que ela vai sofrer, Deus tem um plano muito maior, e essa dor é minimizada pela entrega de amor. O que é a vida se não uma entrega de amor? A vida que Jesus conquistou com seu sangue precioso na cruz, né? Deus fala através dele, né, que todos tenham vida e tenham vida em abundância, tenham vida plenamente. A família ela é constituída quando essa vida é gerada, quando esse casal está aberto à vida. Então não há dor nem sofrimento. A gente não vai dizer que não há, acontece, isso é fato, faz parte da vida, ainda mais de nós cristãos, né? Mas eu acho que esse simbolismo, essa palavra que vem nortear hoje, em falar dessa alegria após a dor, é a vida do cristão, é a nossa vida, é aquilo que a gente vive diariamente. E Deus sempre nos dá a oportunidade do momento seguinte, da gente transformar isso em algo bom. Então, que toda dor, ela seja ressignificada quando a perda de um bebê não nascido. Mas toda dor, ela venha se tornar alegria a partir do momento do nascimento de uma nova vida. Porque aí a gente deixa que Deus cumpra o seu destino na vida de cada um de nós. Tudo bem? Muito bem, tá ótimo. Deise. Então, o aborto, ele constitui sempre um ato violento ao lado do infanticídio. E a pessoa que o pratica voluntariamente comete uma falta gravíssima. Com efeito, que é o Senhor da vida, que confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira condigna do homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção até a morte natural.
Na lógica do amor, gerar um filho não é um direito, mas um dom divino. Sabemos que, felizmente, existe movimento pró-vida, mas, infelizmente, existem movimentos contra a vida, que defendem uma doutrinação e dizem que a mulher é dona do seu próprio corpo e não da outra vida. E sobre ela pode fazer suas regras e matar a criança que está no seu ventre. Então, Zezé, a gente pede para você contar para a gente, assim, brevemente, né, sobre o seu testemunho dessa experiência triste sobre um aborto, né? A tristeza, tudo que você passou, assim, de uma forma sucinta para a gente, né? Então, eu tive uma experiência traumática de um filho não nascido, de um aborto provocado, né? Sofri uma violência, meu testemunho já é de conhecimento público. A minha vida, ela foi resgatada por Deus a partir da minha experiência de retorno à igreja, do Crisma, quando eu passei pelo Crisma, e ali naquelas aulas, naquelas catequeses dominicais, eu fui aprendendo e me aprofundando, até o dia que uma palestrante, né, uma colega nossa, que era do Ministério de Música, ela foi falar da sacralidade da vida, do quinto mandamento da lei de Deus. E nesse inteirinho eu comecei a mergulhar e já de alguma forma aquilo ficar muito latente em mim, toda aquela história que tinha se passado já há quase 10 anos, aquilo veio a aflorar em mim, e aí eu vim identificar que aquilo que eu sofria de consequências e trauma era exatamente em virtude do aborto provocado, né? Eu sofri esse sequestro, tinha 19 anos, e foi um divisor de águas na minha vida, porque em seguida o procedimento do aborto que eu fiz no ambiente público, né, numa maternidade, onde tive problemas seríssimos de ordem fisiológicas, que foi uma perfuração do endométrio. Depois de 10 anos eu descobri que tinha um endometrioma de parede abdominal. O médico, quando fez a cirurgia de endometriose, ele falou que aqui... Caiu de novo aqui, gente. Eu vou ficar com ele na mão agora, porque aí Satanás não vai derrubar, não. E aí eu vim descobrir que aquelas sequelas que eu tinha era exatamente em virtude desse aborto provocado. Em seguida a isso, eu fui apresentada ao movimento Pró-Vida no Rio de Janeiro, lá em 2005 para 2006. Nesse período, eu eu desejei ardentemente reparar aquilo que foi o aborto, né, todas as consequências que ele me trazia. E na Arquidiocese, no Movimento em Defesa da Vida, eu conheci um vídeo chamado Espécie, que ele retrata exatamente isso, a desconstrução do ser humano, o relativismo com a vida humana e todos os traumas e consequências da prática do aborto provocado. A partir dessa experiência, eu comecei a encarar, ir para a rua e salvar vidas do aborto. Meu desejo era reparar aquilo que eu tinha cometido, né? Então, o que o aborto fez na minha vida é o que hoje me serve de argumento para dizer para as mulheres: não mate os seus filhos, você não está sozinho. Ainda há pouco, não faz 40, 50 minutos que eu recebi uma denúncia, e a moça falava assim: eu tentei matar meu filho, eu usei o abortivo, eu sangrei, eu senti todas as dores, e, para minha surpresa, eu fiz a outra e o bebê está lá intacto, né? Então, o desidário são forças da oração, da intercessão, né? Porque eu falo como cristã católica para um público católico. Eu falo como leiga, né, que sou, e como voluntária no Movimento Pró-Vida. E digo para vocês que essas experiências, infelizmente, elas acontecem, elas são rotineiras, mas quem sofre com essa escolha, essa pseudo-escolha do sofrimento é a própria mulher. Porque o bebê, ele é gestado independentemente, né? Ele é totalmente independente da mulher. Ele só precisa ser nutrido, né? Ou seja, ser alimentado para que ele possa crescer e se desenvolver. Aqui na minha mão eu tenho uma réplica, ó, de um bebê, a câmera está aqui. Não, do outro lado. Está do outro lado. Isso, aí. Aqui, ó. Era desse tamanho. Quando eu vi isso aqui na tela, daquele filme chamado Espécie, que a minha neném já tinha perna, braço, nariz, mão, que não era um amontoado de célula, que era um ser humano completo,
só precisava crescer. Ali eu entrei em choque, ali eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Então, eu vim entender que as mulheres, elas precisam ser impactadas com a verdade, porque quando nós somos impactadas com a verdade, a gente não comete os erros, né? E quando se fala de aborto, você fala de destruir diretamente a vida do ser humano, indefeso e inocente. Se não teve pena de morte para o estuprador, se ele não foi, ao menos, intimado, nem foi preso, porque eu saí da minha cidade fugida, né? Eu saí, deixei para trás, né, os meus projetos de vida, a minha banda que eu cantava, ainda bem que era banda de forró secular, e eu me converti, graças a Deus, e hoje sou a cantora de Jesus Cristo, a cantora católica. Mas o verdadeiro benefício, né, da minha conversão foi a minha reconciliação com Deus, comigo mesmo e com a minha filha. Então, a experiência do aborto, ela me dá hoje a moral e me dá hoje a propriedade para dizer para qualquer mulher, não mate o seu filho, porque além dessas consequências fisiológicas, psicológicas, né, há as consequências espirituais, que a gente sabe disso, né? Então, a cada criança que eu tenho a graça de chegar nessas meninas e dizer para elas, não mate, nós vamos ajudar, é uma oportunidade que eu tenho de dizer para Deus, Senhor, a minha filha não pude te dar, eu não pude, né, batizar, levar ao teu altar, porque ela foi sacrificada com seu próprio sangue, né? Minha filha é uma santa inocente, como todos os bebês que infelizmente são abortados no Brasil e no mundo. Mas entender que a vida é irrepetível, é insubstituível, né? Então, eu tenho o meu apostolado hoje como apostolado de reparação, onde eu peço a Deus todos os dias. Eu já tive meu momento de reconciliação, já passei por todo um processo, que é o projeto Esperança da Igreja Católica no Mundo, né, que é um processo, um projeto que iniciou no Chile, atendendo muitas mulheres sequeladas pelo aborto provocado, onde a gente confessa, a gente confessa, a gente confessa, a gente fala para o padre, a gente vai, muda de igreja, e vai, você não se perdoa, aquela dor é profunda na tua alma, você não se perdoa. E quando a gente faz essa capacitação e esse acompanhamento do Projeto Esperança, você percebe que tem um caminho de volta, que a misericórdia de Deus é infinita, que é um abismo onde você pode reconhecer o teu erro, mas também buscar a tua reconciliação com Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vou ler aqui as pessoas que estão vendo a nossa live. Margarete Marques, Aline Tellini, boa noite. Maria Lúcia Neveseira, Lúcia Helena, Rosângela Ponte, Laura Regina, dando uma boa noite abençoada para todos, né? Rosângela Ponte dando a paz de Cristo, Elizabeth Gomes, Maria Aparecida, Crisley Nixon, Maria Lúcia, Fátima Bezerra, Angela Vieira, Yara Cristina. A Aline mandou um recado para você, ó. É porque dá até para botar na telinha, é que aí tampa vocês, ó. Aí por isso que eu não estou botando. Bota aí. Ó, Zezé, boa noite, paz e bem. Você teria o link deste vídeo espécie que citou para compartilhar conosco? Ela pediu para depois você não tenho aqui agora. link. Tá no YouTube, Eu Defendo Espécie. É um documentário que, acho que na campanha da Fraternidade 2008, nós passamos para uns 4.000 jovens aqui no Rio de Janeiro. Olha, é impactante. É tremendo esse documentário. Foi produzido, inclusive, pelo professor Humberto Vieira, um dos arautos aí da Causa Provida, ele de Brasília, que me ensinou a fazer o lobby, a trabalhar, a buscar, né, através de política pública, salvaguardar o direito à vida. E o professor Humberto produziu esse documentário. Ele é realmente necessário para esse tempo de hoje. Eu vou compartilhar depois nos comentários da live. E quem quiser, gente, pode colocar, se quiser comentários, se quiser tirar alguma dúvida, né, alguém que esteja passando por essa experiência, ou está com esse impasse, essa coisa incomodando e quer tirar isso do coração e tudo, então a gente tem aqui, né, uma pessoa adequada para falar sobre isso, que passou por essa experiência, aí vocês podem colocar nos comentários, tá bom? Ser pró-vida é muito mais do que levantar a bandeira contra o aborto. É amar a vida, desejá-la, dispor dos meios para que ela exista, se multiplique e termine de forma natural, segundo a vontade divina. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Ser pró-vida é ser pró-família. Ser pró-família é ajudar as famílias não só a se formarem na doutrina e espiritualmente, mas também fornecer ajuda material para que possam continuar sua linda missão de amar a vida. Ser rede de apoio, ser amigo, ser presente na vida de uma família é ser pró-família. Como é o trabalho do Provida, Zezé, para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade? Eu queria que você falasse um pouco da Casa Provida, e a gente sabe que você tem um trabalho social, né, um movimento que ajuda, inclusive, as gestantes carentes com enxoval e tudo, e até uma oportunidade de você falar sobre esse trabalho e também pedir, né, ajuda ao público, né, para participar dessa causa também. E tudo que a gente faz para Deus, eu falo sempre isso, quando as pessoas agradecem ou elogiam a gente por qualquer coisa, mas o bem que faz é maior para a gente até do que para a pessoa que está fazendo. Então, um conselho que, para quem está vendo, né, que ajude, a Zezé vai falar sobre essa casa, né, que ela está numa casa nova agora também. Pode falar, Zezé. Então, a gente, graças a Deus, aí, após uns 15 anos, né, de trabalho voluntário, mas a gente não tinha aí uma sede, um espaço, e Deus providenciou, né, pela intercessão de Nossa Senhora do Milagre, a Ordem de São Francisco de Paula está cedendo para a gente um edifício no centro do Rio, onde a gente está abrindo a nossa obra. O Dário e a Deise são os nossos anciões, os anciões, os conselheiros, né, para botar a Gezé no prumo. A gente vai funcionar como uma rede colaborativa. Nós já fazemos esse trabalho já há bastante tempo, mas agora de forma concreta, ter o nosso espaço, né, ter um lugar onde as mulheres vão chegar, e a proposta da rede colaborativa é que essas mulheres cheguem nesse estágio, né, de vulnerabilidade social, de risco de aborto, mas que elas encontrem não somente esse aparato, né, emocional, né, como profissionais de saúde, que a gente vai ter todo o nosso corpo técnico de voluntariado, mas também as oficinas de empreendedorismo, né? Hoje eu fui lá montar, ou eu não, o profissional foi lá montar os móveis, a gente ganhou um caminhão de móveis, né? De móveis de escritório para montar as estruturas, as oficinas, e eles falaram assim, e essas 6 meses, essas meses vão ser onde as mulheres vão costurar os seus próprios enxovais, onde elas vão aprender, aí já apareceu voluntário que vai dar curso de cabeleireiro, né, maquiagem, enfim, onde a mulher ela possa receber aquilo que o Estado deveria propor para ela, né? Não a mulher hoje se está nesse estágio, nessa condição, e você ter como opção, né, a falsa solução do aborto, né? Até mesmo as meninas que sofreram a violência sexual, como eu sofri do estupro, né, elas precisam saber que elas podem ter esse bebê, gestar esse bebê para que ele seja de repente encaminhado para uma adoção, né, através da vara da infância. Então, lá nós teremos esse centro de apoio, né, esse centro de apoio social, que vamos fazer, obviamente, a entrega do enxoval, a necessidade de cesta básica, o corpo técnico, a gente quer ter o centro de imagem para fazer as ultrassons, ou seja, ser um centro de apoio de referência, ser aquilo que Jesus faria para qualquer mulher vítima de violência, né? Venha a mim, venha cá, chore aqui as suas dores, olha, não é o fim, você não está sozinha, nós podemos te ajudar. Então, a rede colaborativa, além de todo esse aparato que a gente quer mostrar para a sociedade que é possível fazer para as mulheres, a gente depende do voluntariado e dos irmãos de boa vontade para nos ajudar nesse apostolado, mas também uma rede externa de interface com supermercados, com vagas de emprego, com mercado de trabalho, né, onde ela vai ter o filho, ela vai ter o encaminhamento para uma creche. Então, a gente quer fazer essa rede colaborativa com toda a sociedade, todo o poder público trabalhando em conjunto, para que a gente tenha definitivamente a promoção da dignidade da pessoa humana. A mulher ela não precisa recorrer à falsa solução do aborto. A mulher ela precisa ser amparada. E aqui falo para os homens que estão nos ouvindo, né? Não sejam covardes, não abandonem as mulheres. Porque a maioria das mulheres que nos procuram pensando em desistir do seu filho é porque elas colocaram nos homens a sua esperança e não em Deus. E mais, elas se sentem só porque foram abandonadas. E muitas vezes os homens querem financiar e pagar para ela fazer o aborto. Não sei se vocês acompanharam há uns 15 dias atrás, 15, 20 dias que saiu a notícia de uma gestante, acho que no Amazonas, que o parceiro dela, né, ela engravidou, ele deu não sei quantos mil para ela fazer um aborto, ela comprou uma motocicleta, ela comprou uma moto,
Ela chegou lá, buzinou, ele já resolveu, ela resolveu, tá aqui, ó, investir o seu dinheiro nessa moto, né? Ou seja, daria para ela fazer quantos enxovais, comprar quantos quartinhos para o bebê, né? Então, assim, que as mulheres não busquem no desespero essa falsa solução do aborto, que elas não firam o seu próprio corpo, porque elas vão se autodestruir, né? Tem uma condição que a gente vai também estar trabalhando nesse centro dessa rede colaborativa, é a questão da capacitação, para elas terem o verdadeiro empoderamento da mulher. Nem gosto de usar essa palavra, que o feminismo se apropriou dela, né? O que é o empoderamento? A mulher gerar uma nova vida. Você quer coisa mais milagrosa, mais poderosa do que isso? Deus escolher a mulher e dentro do seu ventre já está um ser humano, uma pessoa que vai constituir família, que vai ser médico, que vai ser advogado, que vai ser o futuro papa, que vai ser o futuro líder da renovação carismática no mundo, né? Que vai ser intercessor. Gente, a gente está a gente está sendo tão egoísta e muitas pessoas estão, inclusive, se deixando levar por essas falácias e achando que isso é natural, que isso é normal. Né? Nós viemos aí, já falando um pouco a mais da questão do aborto em caso de estupro, no caso daquela menina lá de 10 anos de São Mateus, que foi uma comoção geral, nós vimos muitos católicos em cima do muro, evangélicos, espíritas, mas tadinha da menina sim, tadinha das duas vidas, e uma ali não teve opção de dizer que queria nascer, né, que precisaria ser amada e acolhida. Então nós vivemos um luto, eu chorei acho que 3 dias por conta da morte dessa criança, sabe? Mas, por outro lado, eu pensei assim, meu Deus, quantas pessoas o Senhor não veio também agora esclarecer, né, de que a maternidade, a menina, quando ela engravida, quando ela é adolescente, e no Brasil nós tivemos aí os números acho que nos últimos 3 anos, nasceram 35 mil crianças de adolescentes entre 10 e 15 anos de idade. Eu pergunto assim, onde estão os pais, a família, que permite que essas crianças tenham essa relação sexual precoce? Né? Onde estão os educadores que, ao invés de oferecer preservativo para os meninos com 10 anos, né, para as meninas, né, a famosa pílula do dia seguinte, que hoje se vende mais na farmácia, mais do que aspirina, mais do que nimesulida, né? Onde estão os responsáveis pela infância do nosso país, que não estão protegendo as nossas crianças? Então, se houve um erro, por que teria que ter um outro erro, né? Como que uma pessoa se diz médica e aplica uma injeção letal no coração de um bebê com 6 meses de gestação, com idade que ele poderia viver na incubadora mais 2 semanas e ali já estava, sabe, sobrevivendo sozinho. Então, essa insensibilidade, né, essa falta de amor ao próximo, essa falta de caridade é que me preocupa. Sabe, o ser humano está se tornando cada dia mais insensível, porque ele olha só para o seu umbigo, ele não se preocupa com o outro. E o que aconteceu com essa menina que ninguém sabe, os feministas tomaram conta, seguiram com essa criança, ninguém sabe o que ela vai viver, como que ela vai viver, como que alguém vai ajudá-la a recuperar esse trauma. O que fizeram com ela foi algo absurdo, foi muito triste, a nossa sociedade brasileira não merece isso tudo. Né? Então, o acolhimento que a gente quer fazer nessa rede colaborativa é esse atendimento integral, desde a parte material, a parte psicossocial, para que ela saia, para que ela tenha esse estágio de 9 meses, não de depressão, não de preocupação, mas que ela vislumbre essa alegria da dor, sabe? Que a gente começou refletindo hoje, que ela tenha essa dor, que não é a dor do parto propriamente dita, mas que essa dor seja transformada em esperança, porque onde a vida há esperança. Ninguém precisa morrer. Ninguém precisa morrer. Vocês entendem? Então, que quem está nos acompanhando hoje possa reverberar isso. Né? A vida, ela é o bem maior, ela é um dom gratuito, e todos nós, né, tivemos esse privilégio de nascer. Infelizmente, a minha filha não está aqui comigo, mas ela é minha intercessora no céu. Eu já pedi, já me reconciliei com ela, mas cada vida que Deus me dá a oportunidade e dessas mulheres virem até o nosso grupo, a gente atende pessoas do Brasil e fora do Brasil que nos procuram porque sabe que a gente faz o bem. E às vezes quando vê algumas equivocadas, você não vai me ajudar? Eu digo, eu estou aqui exatamente te oferecendo ajuda, mas você não vai me ajudar a abortar? Eu falei, eu tenho cara de assassina? Não. Então, eu vim aqui para dizer que você não está sozinha e que a gente pode ajudar você, seu bebê, sua família. Quantas e quantas famílias eu não vi também já restaurada e resgatada? A nossa ONG, a nossa instituição vai ser voltada para a família, para que possam gestar, né, gerar vida em família.
né? Porque onde há o diálogo, onde há... Quando as meninas vêm, eu digo assim, sua mãe está sabendo? Não, está fazendo tudo escondido da minha mãe. Você acha que você está certo escondendo isso da sua mãe? O que você... Eu tenho medo de falar com a minha mãe, eu digo, eu vou com você. Nós nos expomos a te acompanhar, né? Então é isso, essa grande rede pelo bem que nós temos hoje no Brasil e vários países da América Latina, é a gente combater o mal na sua essência, porque só basta a verdade para salvar uma vida. O diabo, ele veio para assaltar, para mentir, e ele ludibria, e ele engana, e ele cega essas meninas. Essa menina que falou hoje que tentou abortar e que o neném está vivo, antes dela me responder o que tinha acontecido com ela, eu falei tudo para ela. Falei, já sei o que você sentiu, já sei as cólicas horríveis que você sentiu, já sei que você sangrou, pode ter acontecido um deslocamento de placenta, só que esse veneno, que não é remédio, só fez mal para o seu corpo, porque o seu bebê está intacto, ele está perfeito. E ela se emocionou, digo, agora vamos cuidar de vocês. É isso, gente, né? Que a gente possa propagar essa cultura da vida e tudo aquilo que ela traz de benefício, né? Qual é o maior benefício hoje de se viver? É você ter a condição de ser uma pessoa, deixar sua pegada nesse planeta, de vocês, o Luiz Veloso e a Rita, né? Ter os filhos de vocês, os netos de vocês, para a posteridade, você deixar a raiz dessa dignidade. O que está faltando para os nossos jovens é exatamente isso, é eles retomarem a consciência daquilo que é lícito, daquilo que é ético, daquilo que é moral, e não se deixar transfigurar para o mal, aquilo que o mundo está ditando hoje como regra. Meu corpo, minhas regras, eu tenho o poder de decidir, né? Eu sou independente, eu faço o que quero. Então, a gente está vivendo nesse período agora de relativismo, os nossos jovens se embriagam, se deixam ser usados, né? Eu não tenho hoje um outro conselho a dar para as mulheres e para os homens, e falo, como eu falei ontem na live, né, e anteontem com a mulher do Silas Malafaia, Elisete Malafaia, numa live que eu fiz pela Rádio 93 FM, né, a gente não fala da castidade, existe a castidade, existe a abstinência. Você quer então que os jovens não transem? Eu não estou falando isso, porque tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o seu momento certo, né? Quando os meninos chegam para as meninas e obrigam elas a terem uma relação sexual prematura, antecipada, eles estão ultrapassando o limite daquilo que eles deveriam ter essa consciência, né? Agora, se aconteceu, se gestou um filho, porque a consequência do ato sexual vai ser a geração de uma criança se ela tiver no seu período fértil. Então, por que não esperar, né, o casamento, né? Então, acho que a gente tem como pastoral familiar, como movimento de promoção humana da renovação, e qualquer outro tipo de movimento que a gente represente, falar dessa sacralidade, né, falar de que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e que nós merecemos respeito, e a gente só merece se a gente também der esse respeito ao outro, né? Então, que os homens respeitem as mulheres, que as mulheres respeitem os homens, e que os homens saibam que eles vieram de uma mulher. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente vai amar e vai respeitar as mulheres. Não deixar que elas sejam desconfiguradas e equiparadas àquilo que nós não somos, né? Nós não somos descartáveis, nós somos íntegras, somos mulheres, precisamos ter respeito e respeitar também o nosso corpo e respeitar as nossas regras, né? As nossas regras de viver a liberdade de filho de Deus, sem afrontar o outro e muito menos atentar contra a vida do outro. Então, a rede colaborativa, ela vem aí com força total para ser referência no Brasil inteiro, junto com os outros movimentos que tem de acolhimento. Existem inúmeras casas de apoio. Ninguém precisa desistir da vida. Muito bem. E já está dando frutos aqui, ó, nos comentários. A Ângela Vieira é uma assistente social e ela faz parte da nossa equipe da Pastoral Familiar. Ela está aqui colocando que ela quer conhecer esse trabalho, se é possível. Aí depois você dá as coordenadas no final da live, quem quiser conhecer essa casa. Pode passar o meu contato para todo mundo. Tá bom. Maria Aparecida mandando um recado para Deise Dari, 2 anjos na terra, amo. A Aline já botou o link ali. Célia Fiuza agora com a gente e Benilde Moura também. Agora vai, Luiz, vai fazer mais uma pergunta. É muito interessante o que você falou agora. Realmente, a sociedade coloca que ser feliz é o momento, né? Mas nós temos que esquecer que ser feliz é a gente estar com o nosso próprio consciência ser cobrado. E tudo que a gente faz em relação à vida das pessoas, seja ela tirar um feto, ou seja ela depois, não será cobrado. E isso acabou com uma coisa muito interessante.
botaram aquela menina em modelo e agora esqueceu da menina. A gente não sabe como é que está a cabeça dessa menina. Porque isso que ela tomou essa decisão vai ser cobrado no futuro. E se não for trabalhada, ela realmente pode entrar até um desequilíbrio total, né? Estava todo mundo preocupado, né? É. Mas era uma falsa preocupação, que agora não se ouve nem falar dela, nem tá. Então, Exatamente. exatamente, né? Então, ser pró-vida é ser pró-ciência, né? Coloco na igreja todo o peso da luta contra a cultura da morte, de morte, mas a ciência é intrinsecamente pró-vida. A ciência reafirma o fato científico e a verdade de que a vida começa na fecundação, concepção. Nosso DNA está presente no momento da fecundação, e nenhuma impressão digital no passado, no presente ou no futuro será idêntica. É tudo isso que significa ser único desde o primeiro dia. Então, Zezé, por que então existe essas argumentações de que a defesa da vida, sob qualquer circunstância, diz a respeito a um fundamentalismo e fanatismo religioso? E a quem interessa promover essa cultura da morte? A cultura da morte, ela interessa às fundações internacionais que querem controle populacional no mundo. A gente tem grupos de estudos, de pesquisas, a gente sabe que isso tem um início, a gente sabe que isso tem um meio, a gente sabe qual é o fim. O fim último é reduzir a população mundial. Isso é fato, né? Então, nós vivemos hoje, aí, o Brasil vive, né, um ativismo judicial através do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, mas que recebe demandas de partidos de esquerda, dentre eles o PSOL, que é um partido social e liberdade, que inclusive anteontem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade para tentar legitimar no Brasil a ideologia de gênero nas escolas. Então vocês percebam que a gente está vivendo um sofrimento em virtude de uma ideologia que quer destruir a vida e a família. Então o aborto é só mais uma pauta para eles, né? Mas a necessidade que eles têm é de desconstruir a família. Então, por que a gente debate, por que a igreja traz a pauta, a defesa da vida, uma semana de conscientização e valorização da vida, como a semana da família? Para dizer que nós estamos sendo ameaçados por sermos cristãos, por sermos conservadores. Aqui eu peço até desculpa que eu mencionei o partido, mas é verdade que esse partido, e esse mesmo partido, entrou com a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para permitir no Brasil o aborto de criança até 3 meses de gestação. Ora, a gente tem hoje um Congresso Nacional que é de maioria conservadora e pró-vida, a gente tem lá 254 deputados que assinaram a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, mas a gente tem também o Senado, que é a Frente Parlamentar Mista, mas a gente tem aí a afronta, né, a arbitrariedade dessa turma, dessa minoria, que hoje tem o seu escritório central no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito grave, a família precisa saber disso. Então, essa cultura de morte que vem assolando o Brasil e o mundo, ela esteve presente na Argentina no passado. No dia 8 de março do ano passado, no Dia Internacional da Mulher, os grupos feministas financiados pelo magnata, o bilionário Jorge Soros, ele investiu lá milhões para colocar 10 mil mulheres na rua. Até sempre brinco que eu não preciso botar as minhas tetas de fora para defender a vida. Porque as mulheres, elas se desconfiguram, elas se descaracterizam, elas são idiotas úteis. Essas mulheres que vão para a rua pedir o direito de aborto, elas são financiadas por esse organismo. E a gente tem que denunciar isso. Enquanto que no dia 25 de março daquele mesmo ano, eu acho que perceberam que o aborto tinha passado no Congresso da Argentina, por isso que a gente tem a rede latino-americana e caribenha, pelo direito à vida, né, pelo direito às duas vidas, que é esse insight do céu, né, que Deus nos deu há 2 anos atrás, que todo pró-vida sempre defendeu as duas vidas, a gente sempre defendeu a família, a gente sempre lutou para salvar as duas vidas, só que a gente não explicitava isso, né? Então, quando a gente falou, olha, nós estamos lutando para defender as duas vidas, e aí meio que se esvaziou o argumento dessa turma feminista pró-aborto, nem toda feminista é abortista, logicamente. E aí, no dia 25 de março, os evangélicos, os católicos, né, colocaram 2 milhões de pessoas na rua de Buenos Aires, na Argentina. O mundo todo virou aquele olhar para lá. E aí o Senado foi e vetou e não aprovou o aborto naquele país. Só que o presidente tem um compromisso com essa agenda de morte, essa cultura de morte, e o presidente da Argentina falou que vai aprovar o aborto. Então, a gente está lutando muito, né, principalmente na América Latina,
nós que temos aí, com a graça de Deus, a nossa mãe, né, de Céu Morena, a nossa intercessora, Nossa Senhora de Guadalupe, que essa maldição não sobrecaia sobre o nosso país. Mas a gente tem sido perseguido. Semana passada vocês viram aí que saiu, foi deferido, né, a pena para o padre Lodi pagar, porque o padre Lodi entrou com o pedido de habeas corpus, que é uma ferramenta jurídica legal de defesa da vida do nascituro. Eu, você, o Dário, qualquer um de nós podemos fazer o habeas corpus, impetrar em defesa de um bebê no ventre materno, baseados e fundamentados na Constituição Nacional, no artigo 5º de 1988, como nos pactos internacionais de São José da Costa Rica, para defender o nascituro. Só que quem deferiu foi o desembargador. Então, eles não estão colocando a culpa e penalizando o desembargador, o juiz que deu a liminar. O padre não tem esse poder de dar liminar, não. Ele só entrou com pedido. Quem deferiu foi um juiz. Então, que vá buscar o juiz para pagar o que eles estão pedindo indenização, porque eles acham que causou um dano na vida da mulher. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos em 1973, na lei Roe versus Wade, que baseado numa mentira, né, que antes de morrer, a personagem que foi usada como instrumento pela Suprema Corte Americana, foi utilizada como instrumento, como cobaia para aprovar o aborto naquela nação, e morreram mais de 50 milhões nesse país, e essa mulher faleceu, convertida, ela teve um impacto, teve experiência pró-vida, ela virou pró-vida e falou assim, eu só queria voltar atrás, mas agora não dá mais, né? Eu não posso fazer por mim, mas que a geração futura possa fazê-lo. Nos Estados Unidos, em janeiro, 20 de janeiro desse ano, tem 1 milhão de pessoas do frio abaixo de 10 graus. Né? Então, será que a gente está precisando dar essa sacudida no Brasil para poder a gente acordar para a vida? A gente promove as marchas em Copacabana, vai 3, 4 mil pessoas, quando foi o máximo que a gente conseguiu botar. Aí tem aquelas outras marchas das letrinhas que colocam 1 milhão de pessoas na rua. Existe 1 milhão de pessoas que são contra a família? Eu não acredito que exista. Vocês entenderam? Então, assim, a coisa ela vai sendo gradativamente, ela vai sendo montada, só que Deus está vendo tudo isso, ele está agindo, né? Então, quando o presidente dos Estados Unidos nomeou recentemente uma conservadora, mãe de 7 filhos, católica, para ser ministra do STF, da Suprema Corte Americana, aí a gente já ouviu lá a esperança de revogar, a esperança, há sempre a esperança. Ela está em mim, ela está em vocês, ela está em a gente não desistir da vida. Mas a gente também tem que ter esse olhar misericordioso, até mesmo com essas pessoas que são as idiotas úteis, que não sabem a quem estão servindo. É a gente orar por elas, orar, rezar por elas e pedir a Deus que tenha compaixão que elas se convertam. É só isso que a gente pede, né? E que deixe as nossas crianças em paz. Então, a gente precisa combater o gênero, a gente precisa combater o aborto, a eutanásia, toda e qualquer violência contra a vida humana é papel nosso, como pró-vida, de se posicionar. Não dá mais para brincar, a gente não tem mais tempo para isso. Ou a gente age agora, né, com toda a sobriedade, com todo o discernimento, com todo o entendimento da palavra de Deus, que vem nortear, que vem nos dizer assim, olha, eu estou com vocês todo o tempo, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Por que a gente tem medo de lutar pelo outro? A gente não pode desistir. Uhum. A família é a célula máter, é a base da sociedade. Não existe vida se não tiver família. Então, eu já digo ao demônio, e nós vamos repetir, tu já foste derrotado, porque com o sim da Virgem Maria, com o nascimento de Jesus, a entrega dele na cruz para nos salvar, foi para que todos nós sejamos salvos. Todos nós temos a imagem e semelhança do Senhor Salvador Jesus Cristo. O mundo desconfigura, a gente vai lá e volta, porque um dia eu também pensei dessa forma, quando eu não sabia a verdade. Então, busque a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso é para ser repetido, e a gente tem que buscar essa verdade, a verdade da vida. Veja o grito silencioso, se você é a favor do aborto, que eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. A Luciene Medeiros, ó, Zezé Luiz é uma verdadeira defensora da vida, que dá o seu sangue por essa causa. Deus abençoe sua missão. Amo essa pessoa linda e abençoada. Que lindo, lá da Paraíba essa menina. Meu Deus, lá na minha terra. Tá vendo onde a live chega? Agora, a última pergunta, né, que a gente sabe que você tem um compromisso, né, depois, Dário, pode fazer. Então, Zezé, diz para nós, você falou no início da nossa live que você doulou a sua cunhada. O que é doula? Bem rápido, essa não é pergunta não, só um esclarecimento. O que é doula?
Então, a doulagem, eu não sou doula profissional, né? A doulagem é uma parteira, que antigamente, eu nasci, inclusive, com parteira, minha mãe teve quase todos os filhos dela com parteira em casa. Então, hoje, inclusive, ter essa terminologia, e existem doulas pró-aborto, isso foi também um dispositivo e um meio que os grupos feministas tentaram e influenciaram muitas mulheres a serem doulas para fazer aborto. É uma preocupação que a gente tem com relação a isso também. Então, o que é a doula, se não acompanhar os sinais, né, o que antevém aí as contrações da hora do parto, né, existem as massagens, eu não consigo fazer massagem porque eu tenho as minhas deficiências, assim, com relação à lesão nos meus braços, mas este acompanhamento, né, de sobriedade, de calmaria, de acompanhar, de cuidar. Então, geralmente, quem tem condição paga, não é barato, né, para você ter esse acompanhamento, mas existem as doulas cristãs. Temos a Rosiane aqui no Rio de Janeiro, a Josiane, temos a Menina do Shalom, que é maravilhosa também. Então, tem várias doulas cristãs católicas que fazem esse acompanhamento, mas é uma parteira sofisticada. É uma parteira que fica até o momento do parto, ela entra, ela tem carteira de capacitação, ela entra dentro do centro cirúrgico, ela participa de todo momento, mas o que está mais em voga é a questão do parto natural, que é o parto normal, que leva aí 12, 13, 14, 15, 16 horas, 24 horas, e aí elas acompanham o marido e a mulher nesse momento especial das mães. Aí, às vezes, elas fecham um pacote, elas doulam, elas fazem foto, fazem filmagem, é um pacote inteiro. Então, só quem tem muito dinheiro para fazer isso, eu vou procurar umas doulas católicas aí para fazer a doulagem das nossas mamães providas também. Muito bem, Zé. Então, agora eu vou partir então para a última explanação. Diz assim, o Papa Francisco tem recordado neste período, com maior frequência, que rezássemos pelas mulheres gestantes, as mulheres grávidas que se tornarão mães e estão inquietas, se preocupam e se perguntam, em que mundo meu filho viverá? Rezemos por elas, a fim de que o Senhor lhes dê a coragem de levar seus filhos adiante com a confiança de que certamente será um mundo diferente, mas sempre será um mundo que o Senhor amará muito. Como você responderia para essas mães gestantes sobre essa pergunta? Em que mundo meu filho viverá? Eu penso, e eu tenho muita certeza, né, daquilo que eu falo com toda a honestidade do meu coração, né, e falei repetidas vezes hoje, enquanto a vida é esperança. Né, o mundo que os nossos filhos vão viver é aquele que nós temos hoje a responsabilidade de preparar. Né, e não tem como você preparar um mundo para o teu filho sem estar nessa perspectiva cristã, de vida, de Deus, de amor, né, de fraternidade, de caridade. A criança, quando ela nasce nesse berço saudável, independentemente, né, obviamente que a gente gostaria que todas as mulheres não fossem abandonadas e tivessem seus filhos, né, dentro da família, mas não é toda a realidade, existe as mães solteiras, eu sou uma mãe solteira, por exemplo, eu tive a graça de gestar uma segunda filha, que eu sou mãe de 2 filhas, eu sempre falo isso, e foi a Loiva, a minha mestra da Renovação Carismática, que no momento de oração profunda, acho que Dário, você estava com a gente nesse encontro lá no ENF, e a Loiva falou isso para mim, né, Zezé, você tem 2 filhas, você só fala, você tem 2 filhas, né, e aquilo ali foi a virada de chave também para eu que eu pudesse ter esse reconhecimento. Então, para os filhos que nascem, que estão nascendo, né, que felizmente, graças a Deus, né, essas mulheres possam, nesse sim a vida, preparar o seu filho para Deus, e não dizer eu vou ter filho para o mundo. O mundo pelo qual a gente vai viver hoje, ele não pode distinguir ou decidir aquilo que vai ser o seu futuro, o futuro do teu filho, né? Esse seio familiar, essa entrega, essa busca. Hoje eu passei pela experiência de um rapaz que a gente estava lá montando os móveis, ele é ateu, ele falou que tinha 5 filhos, ele falou, não, eu dou tudo que o meu filho, eu não dou tudo que meu filho quer, eu dou tudo aquilo que meu filho precisa. E um irmão nosso voluntário que estava lá falou assim, eu entendo que você dê tudo que seu filho precisa, mas o que você está dando para o seu filho que ele precisa é a matéria, é o material, que isso é supérfluo, isso acaba. Eu quero te falar para você de algo que você precisa dar para o seu filho, que isso vai ser eterno, que é a salvação da sua alma.
né? Então, acho que a nossa preocupação hoje e o nosso direcionamento, independentemente da religião que essas meninas sejam, que a gente atende cristãs, não cristãs, ateias, budistas, de outros credos, do candomblé, católica, evangélica, espírita, a crença dela não nos interessa, mas a gente diz para elas que não há outro meio, que elas precisam fazer e preparar aquele filho dela para Deus Criador, reconhecer ali a obra de Deus e a colaboração dela para que aquela vida viesse à luz, que a vida ela já existe, né? Ela só tem que vir à luz. Então, o mundo que a gente vai preparar para os nossos filhos precisa ser esse mundo de paz, de harmonia, de responsabilidade, iniciando dentro da nossa casa, para que, baseado nessa experiência e comunhão de família, eles possam sonhar e, quem sabe, no futuro, gestar e criar as suas próprias famílias, né? Construir famílias, que nada mais é do que aquele que vai perpetuar depois de nós vamos passar. Então, os nossos filhos precisam ter, né, aquilo enraizado, a gente buscar não perder a dimensão do que é a nossa cultura judaico-cristã. Querem esvaziar a nossa fé, querem tirar Cristo das nossas vidas, e não há bem maior para uma mãe do que ter seu filho, batizar o seu filho, caminhar o seu filho na fé, e esse filho orgulhado, deixar seus pais orgulhosos do futuro. Tá aqui, mamãe, eu com a minha esposa, olha, os avós, tira pelos avós, olha a cara do Dário. Dário virou bobo depois que é avô. Entendeu? Vocês ficam tudo bobos. Eu tô louca para ser avó, mas minha filha se formou em medicina agora, vai demorar um pouquinho. Mas, assim, é uma vida que renasce, vocês entendem? Então, eu acho tão bonito quando os avós ligam e dizem assim: olha, a minha neta tá grávida, tá querendo abortar, mas eu não quero que ela aborte, eu crio o filho para ela, eu cuido dela. Vocês entendem? Então, isso é o amor, né? Porque a criança, ela não é só da mãe, ela é da família, né? Ela é da família, da mesma forma que quando a gente comete um aborto, a gente causa o dano não somente ao nosso corpo ou à vida do nosso bebê, mas a família inteira ela é afetada por esse dano, por essas consequências psicológicas e fisiológicas e espirituais, né, emocionais. Então a gente quer que continuemos sendo família, berço da vida, e que os filhos que nasçam hoje tenham essa dimensão. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor. Quando o filho é amado, né, na sua tenridade, ele vai amar, ele vai respeitar, ele vai ser um cidadão digno, ele vai respeitar o próximo, o idoso, ele não vai querer fazer mal para o outro. Mas isso começa realmente em casa. Então, a nossa maior pegada, a nossa responsabilidade como pais, educadores, é criar filhos para Deus, né? Porque o mundo ele vai vir, ele vai conviver, ele vai viver em sociedade, porque ele não vai ser criado numa bolha, mas ele vai ter consciência daquilo que verdadeiramente ele é, aquilo que nós somos, desde o ventre das nossas mães, ó. Criatura vinda da mente perfeita de Deus. Amém. É isso. Amém. Agradeço muito a sua presença. É pena que a gente não pôde explorar a parte da cantora, que é uma cantora maravilhosa. Na nossa semana da família, brilhantou lá na abertura no ano passado, que foi a primeira vez que eu lhe conheci pessoalmente. Eu fiquei apaixonada, muito mesmo. Mesmo? É uma pena que não dá tempo, porque a Zezé vai ter outra live. Vamos fazer outra live, vamos cantar. Vamos fazer outra live, vamos fazer um louvor na próxima, né? Se Deus quiser, vamos fazer um louvor. E tá rolando um debate, depois, quando você tiver tempo, você lê os comentários, porque toda a tua fala suscitou ali já está tendo um debate. Aí já uma pessoa, Márcia, né, colocou como pode um cristão ser de esquerda. Eu dou a minha opinião, que acho que nenhuma questão partidária. Porque é a mesma coisa que a gente deve ser a favor da vida em qualquer circunstância, seja de esquerda, de direita. A gente vê também pessoas que são contra o aborto, mas defendem o uso de armas. Então, tem que ser assim, a vida em qualquer circunstância. Exatamente, né? exatamente. E agora, para encerrar, que você faça a nossa oração final, né? Por favor. Agradeço a meus irmãos do Cristo Amigo, Desidário, nossa coordenadora Cleusa, do Cristo Amigo, que proporcionaram, né, que fizeram a intermediação. Todo mundo de verde, ó, toda Nossa Senhora aqui, ó. Só eu de azul, né? Tô de Nossa Senhora aqui, ó. Nossa Senhora das Graças. É bom que você está com as duas cores, agradou todo mundo, de verde e de azul. Eu tô com lacinho rosa também aqui,
outubro, né? Outubro é o mês da vida, é o mês de combate ao câncer de mama, né? E uma das consequências do aborto é também o câncer de mama, né? Que as mulheres possam buscar, estudar sobre isso e evitar de machucar. Então, vamos pedir a Deus, eu quero agradecer aí o convite de vocês, peço desculpas aqui, porque o meu pedal aqui da câmera não ficou muito sincronizado, estava muito calor aqui, eu vim aqui para a varanda, né, e aqui está mais fresquinho. Então, eu peço desculpas a você e o próximo a gente vai se orientar direitinho. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por sermos família, por estarmos vivos, queremos na tua presença, Pai, Pai amado, Pai querido, consagrar a pastoral familiar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a pastoral familiar do Brasil inteiro, Jesus, no mundo todo, onde a pastoral está, Senhor, semeando a vida, Jesus, construindo pessoas, cidadãos, pessoas de bem. Queremos te entregar também nessa hora, Senhor, e te agradecer por todas as famílias que estão abertas à vida, Senhor, de modo especial as mulheres que têm dificuldade, Jesus, em gestar uma nova vida. Eu quero te louvar e te bendizer pelo testemunho que recebi semana passada, de uma irmã que tinha dificuldade, já esperava há mais de 10 anos engravidar, Senhor, e teve um encontro de mulheres lá em Itaguaí, eu estava operada com muita dor naquele dia, Senhor, ainda com os pontos de uma cirurgia. Eu lembro que depois daquela pregação, eu orei no ventre daquela mulher, falei para ela fazer a promessa a Santa Diana Beretta-Mola, e fui surpreendida agora, depois de 2 anos que estive lá, ela falou, Zezé, a minha bênção está chegando. Muito obrigada, porque quando você colocou a mão no meu ventre, Zezé, eu senti um fogo nas minhas entranhas. Era o fogo do Espírito Santo de Deus, que renova tudo e faz todas as coisas. Pedimos a Deus também a paz para as mulheres que, por algum motivo, seus filhos não nasceram, que foram obrigadas a fazerem um aborto. Mulher, Jesus já te perdoou. Volta para a vida, volta para a luz. Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Jesus, por toda a obra realizada em nosso meio, pela Renovação Carismática Católica, pelos nossos grupos de oração. Eu que fui beneficiada, Senhor, por tantas orações de cura interior. Obrigada, Senhor, porque com o teu sangue precioso nós podemos vislumbrar, Senhor, a salvação do nosso corpo e da nossa alma. Obrigada, Jesus, porque não foi em vão que o Senhor deu a sua vida na cruz para nos salvar. Que possamos sempre ser gratos, Jesus, a Ti e assumir esse apostolado de servir a vida, a família, a nossa igreja, a nossa fé. Que Nossa Senhora, a nossa mãe, Maria Santíssima, mulher do sim, seja exemplo para todas as mulheres, que elas não tenham medo, que elas nunca desistam da vida, que elas digam sim, que o mais o Senhor fará. Obrigada, Jesus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Eu vou dar um entrar sorriso para no tirar meu uma perfil. foto. Um sorriso para tirar uma foto. Muito obrigada a todos. Estivemos Eu que reunidos em nome do agradeço. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau. Amém. Beijo, tchau. Beijo, tchau.